Estamos de volta, obrigado por estar com a gente. O nome de Antonieta de Barros, cada vez mais conhecido aqui no estado, no Brasil, né? Fruto de muito trabalho para resgatar a história da mulher, que sempre foi muito inspiradora, inclusive no momento em que era deputada na região sul. E a escritora Jerusi Romão tem buscado recursos para publicar um novo livro sobre ela, com trechos inéditos. É a jornalista e também professora catarinense. Vamos ver. São 30 anos pesquisando sobre Antonieta de Barros. Eu conheço a Antonieta desde menina, né? Na verdade, eu herdo a paixão da minha mãe, que era professora. Então, a paixão dela transferiu para a família quando ela coloca o nome de uma das minhas irmãs de Antonieta. Eu fui criada no universo do magistério negro, das mulheres negras do magistério, né? E essas mulheres sempre trouxeram Antonieta e Leonor como símbolos para elas e o que deveria ser uma professora com qualidade a serviço da população. Em 2021, a escritora lançou a primeira obra, escrita por ela, em homenagem à professora, jornalista e primeira deputada catarinense e negra do Brasil. Em 312 páginas, Jerusi traz um outro lado da vida de Antonieta de Barros, até então desconhecido. A autora mergulha no seio familiar daquela mulher que deixaria um legado de luta contra as desigualdades e o preconceito. A Antonieta sempre foi colocada como uma exceção à regra, e para ser exceção, ela foi contextualizada num universo branco que não era o dela. E eu quis trazê-la para o universo dela, né? Quem é a mãe, quem é o pai, o que prospetaram para os seus filhos, para a sua família, o que desejaram, né? Então eu vejo uma mãe lavadeira que investiu fortemente para que as filhas fossem professoras, né? Um irmão que foi liderança sindical, ele organizou o Sindicato dos Pintores, ele foi da primeira organização de negros aqui de Florianópolis. Antonieta de Barros é homenageada em painéis como este mural no centro de Florianópolis, mas também em escolas e em nome de obras públicas. Mas as marcas dessa heroína que fez história na educação, na imprensa e na política de Santa Catarina romperam as fronteiras do estado e se espalharam por todo o país. Tanto que depois do lançamento do livro, a Jerusi começou a ser procurada por pessoas que conviveram com Antonieta. Do Rio de Janeiro para baixo, eu começo a receber muitas ligações de ex-alunos ou de filhos e filhas que gostariam de adquirir o livro para presentear o pai ou a mãe que foram ex-alunos de Antonieta. E eu começo a ver uma memória muito viva de pessoas que se colocam como devendo muito ao estímulo que ela fortaleceu nelas para que seguissem estudando. Jerusi escreveu um segundo livro, uma continuidade do primeiro. Desta vez, os leitores vão ter a oportunidade de se aprofundar nos discursos, textos e nas entrevistas concedidas por Antonieta para a imprensa. O material é fruto de um amplo trabalho de pesquisa, uma forma de evitar o processo de apagamento da história de Antonieta de Barros. Fecha o ciclo desse projeto, né, da memória e recontar a história de Antonieta no cenário catarinense e nacional. O primeiro livro ele aponta fortemente a fala de Antonieta. Eu trago Antonieta em todas as suas expressões de fala. E o segundo livro, então, traz os textos na íntegra, porque no primeiro são fragmentos, né? No segundo eu trago na íntegra os discursos da professora e trago Antonieta na literatura, que é uma perspectiva bastante inédita e pouco conhecida de alguns textos literários dela. O livro deve ser lançado este ano, mas está faltando R$15 mil para finalizar. A autora fez uma vaquinha online e também disponibilizou a pré-venda do livro físico na internet para poder arrecadar o dinheiro restante. Para familiares de Antonieta, os livros são uma forma de manter viva a memória e o exemplo deixado por ela. Esse processo acabou, de certa forma, nos mostrando uma história que sempre existiu, que a gente não tinha conhecimento. Então é um processo de descoberta de referências que sempre estavam lá, mas estavam meio soterradas, né? É para uma arqueologia familiar, né? Que tem sido uma coisa muito bonita e que a gente, principalmente eu aqui, estou transmitindo para minhas filhas também, como um exemplo a ser seguido, né? Antonieta de Barros morreu em março de 1952, aos 50 anos, por complicações causadas pela diabetes. Para quem construiu uma intimidade com a história desta catarinense, uma palavra pode resumir quem foi Antonieta. Potência.
Antonieta é potência, é uma fonte, é uma força da natureza. Assim, você não consegue limitar uma definição para a Antonieta. Eu entendo a Antonieta como potência, uma figura incontornável. Não tem outra palavra. Eu prefiro incontornável, aliás. Ela é isso. Extraordinário, né? Saber que ainda há descobertas a serem feitas. Se você quer ajudar a Jerusa a publicar o livro dela, né? A pré-venda da segunda obra está aberta no site antonietadebarros.com.br. Vai fundo.